Mas, por exemplo, o quarto mandamento, o sábado. O quarto mandamento, Jesus, em Mateus capítulo 12, ele, falando sobre o sábado, ele diz assim, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, né? Ele menciona disso, digo, aqui está quem é maior do que o templo. Então, olha que coisa curiosa. Quando ele disse que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa, ele usa até a palavra violar, bebelosin, que significa profanar, tornar algo impuro ritualmente. No verso 9 diz, essa menção do verso 9, que os sacerdotes violavam o templo e ficavam impunes, é uma citação do texto de Números 28, versos 9 e 10, que diz, no dia de sábado oferecerá 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de um éfa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Ou seja, tinham ofertas no dia de sábado, no sábado ritualístico, que eram ofertas a mais do que o restante dos outros 6 dias semanais. E Jesus pega esse texto, faz um contraponto, mostra que o sábado era violado pelos sacerdotes e eles ficavam sem culpa. Eles profanavam o sábado e ficavam sem culpa. E ele usa um texto, professor Leandro, mencionando, relacionado, né, ao sacrifício, que tanto o senhor da Igreja Adventista, como eu, como batista, nós temos o consenso de chegar e dizer assim, olha, não existe mais sacrifício na antiga aliança, porque o sacrifício foi o único, foi o de Jesus. Mas Jesus coloca a violação do sábado debaixo de um sacrifício cerimonial. Não. Então, como esse mandamento do sábado poderia ser moral, se eu coloco ele debaixo de um ritual? Muito bem, essa foi a resposta do pastor Paulo Sérgio. Seus comentários, pastor Leandro. Pastor, eu achei interessante o seu comentário. E como é que nós entendemos Mateus 12:5, né? Realmente, o pastor bem falou, o sábado era o dia que o sacerdote mais trabalhava, né? Ele oferecia sacrifício em dobro, né? Agora, nós não vemos aqui nesse texto uma descontinuidade do sábado por alguns aspectos. Primeiro, no verso 8, Jesus fala assim, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em que contexto ele está fazendo isso? Ele está ensinando-os, né, a forma correta de observar o sábado. Então, nos embates que nós vemos entre Cristo e os fariseus, nós nunca percebemos Cristo questionando o mandamento em si, mas a posição legalista do sábado. E tem outras 2 referências, entre outras, mas que eu queria destacar, que mostram a continuidade do sábado e mostra que ele tem um aspecto, mesmo que ele tenha um aspecto cerimonial, mas na verdade ele tem primariamente um aspecto moral. Resumidamente, pastor, ali, quando Gênesis 2, 2 e 3, né, fala que Deus abençoou e santificou o 7º dia, e Êxodo 20:11 fala que o nome é sábado. Hoje, alguns eruditos já estão, assim, deixando de lado aquele argumento o seguinte, bom, já que Deus não deu uma ordem direta para Adão e Eva guardar o sábado, quer dizer que aquele repouso, aquele cessar de atividades foi só de Deus. Hoje os eruditos estão entendendo o seguinte, que o exemplo de Deus, ele é tão forte quanto uma ordem prescritiva de Deus. Então, se ele cessa as suas atividades, nós percebemos que, sendo que não existia ainda o pecado no Éden, antes ali do capítulo 3, né? E Deus institui o sábado, o abençoa e o santifica, isso é uma evidência de que o sábado não tem uma dependência cerimonial, mesmo que venha a ter depois um aspecto cerimonial também. Então ele começa lá no Gênesis. Mateus 24:20, quando Cristo, pastor, profetiza ali a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, ele diz assim, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Veja, ele não está defendendo o sábado ali, é óbvio no contexto, mas o que ele está nos deixando nas entrelinhas? Que 70 anos depois da cruz, o sábado continuará sendo observado pelos judeus cristãos. E um outro detalhe interessante, Hebreus 4, quando fala do descanso na graça, né, ali não é o sábado o tema de Hebreus 4, é o descanso na graça em Cristo, é o descanso do Messias. Interessante, também 70 anos depois da cruz, o dia da semana que ele usa
como exemplo do descanso na graça, não é o domingo, é o sábado. Indicando o quê? Que 70 anos após a cruz, o sábado continuou sendo observado. Do contrário, o texto de Hebreus 4 não teria sentido para eles, né? Veja bem, Rafael, de que maneira o sacerdote violava o sábado e ficava sem culpa? Nós temos que entender essa declaração de Cristo no seu contexto em Mateus 12:5. Veja bem, se você ler, por exemplo, Números, ali no capítulo 15, havia pena de morte para quem conscientemente transgredisse os mandamentos de Deus. Por exemplo, em Êxodo 21:17, você percebe que o indivíduo que desrespeitasse o pai e a mãe, pena de morte para ele. E em Números capítulo 15, verso 30, o indivíduo que afrontasse a Deus profanando o sábado de forma desrespeitosa, né, também recebia pena de morte. Então, como é que um sacerdote ele iria profanar o sábado e permanecer vivo? Então, veja bem, a forma como o sacerdote viola o sábado e fica sem culpa não é da forma como o amigo está pensando. Por que o sacerdote violava o sábado e ficava sem culpa? A violação do sábado era no seguinte sentido: o sábado era o dia em que ele mais se dedicava ao serviço religioso, porque ele fazia muitos tipos de sacrifício de animaizinhos que simbolizavam Cristo em favor do povo. Então Cristo está argumentando o seguinte: se o sumo sacerdote trabalha ao extremo no sábado para exercer suas atividades espirituais, eu, Jesus Cristo, posso fazer o bem nos sábados, curando essa pessoa nesse caso de emergência. Então é sobre isso que Cristo está falando, né? Cristo não está dizendo que o sacerdote desobedecia a lei, senão ele era apedrejado. E nem Cristo desobedecia a lei, né? Porque se Cristo desobedecesse a lei, Cristo seria pecador. E sendo um pecador, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado. E aí, gostou? Deixe seu like.